Algumas pessoas são ícones daquilo que fazem, porque à medida que o tempo passa e você adquire o conhecimento e consegue transmitir esse conhecimento, você se torna autoridade. E eu estou ao lado de uma das autoridades, o Eugênio Schroeder, da Schroeder Consultoria, que está na aviação agrícola já há muitos anos, vai contar para a gente um pouco da história dele na aviação agrícola, como que foi o desenvolvimento da aviação agrícola no país ao longo desses anos. Eugênio, obrigado por compartilhar esse tempo conosco, é um prazer ter você aqui e eu quero ouvir um pouco da sua história. Muito bem, o prazer é meu de estar trocando informações com você, com as pessoas que vão assistir, né? Tirando a parte da autoridade, que eu não me considero, logicamente, né, nem ícone, a gente tem realmente uma vida profissional dedicada à aviação agrícola, né? Eu formei em agronomia em 1982, faz muito tempo isso, e em 1990 eu comecei a trabalhar efetivamente dentro da aviação agrícola, né, como responsável técnico da empresa Mirim Aviação Agrícola, no Rio Grande do Sul. E lá permaneci com quase 25 anos, né? E sempre trabalhando como agrônomo, acompanhando os pilotos, os técnicos agrícolas e principalmente atendendo os clientes, né? Porque a gente às vezes fala lá de dentro da empresa, né? Eu trabalho com os pilotos. Não, eu trabalho para o cliente. Esse é o grande diferencial do nosso trabalho. E a aviação agrícola, ela cresce por isso, né? Quando o agricultor está bem, a aviação também está bem. Então, essa foi a área que eu escolhi para trabalhar. Não me pergunta por quê, né? É uma coisa que todo mundo que entra na aviação e fica porque realmente gosta, né? Depois eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais, eu fiz mestrado nessa área, com dissertação na área de aviação agrícola, eu fiz doutorado na Universidade de Pelotas com tese na área de aviação agrícola. As empresas de aviação agrícola participaram dos meus trabalhos de tese, né? Empresas associadas ao SINDAG. E, e aí, mais recentemente, né, de 2016 para cá, comecei a trabalhar também com drones agrícolas. Então, o drone ele não substituiu o avião para mim, muito pelo contrário, ele veio a agregar mais uma tecnologia inovadora, disruptiva total, né, que nos permite fazer aplicações aéreas onde o avião não pode ou a gente não quer. Por exemplo, embaixo de uma rede elétrica, muito próximo de casas e tal. A gente tinha esse problema de não conseguir fazer toda a lavoura do agricultor porque parte era inatingível pelo avião. E aí ele fazia com equipamento terrestre e não ficava bom. Hoje a gente faz com drone, que também é aplicação aérea, a área dele fica 100% tratada por aplicações aéreas e ele fica satisfeito. Se ele fica satisfeito, nós que trabalhamos para ele também. Qual foi a grande transformação, do seu ponto de vista, que a aviação agrícola passou nesses anos, desde que você ingressou lá atrás? Bom, existiram alguns momentos, né, que merecem ser registrados, né? Do ponto de vista de mercado, eu diria que a expansão para o centro-oeste brasileiro foi, sem dúvida nenhuma, o grande boom do crescimento da aviação agrícola, né? A aviação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Santa Catarina, nem tanto que é um estado pequeno, mas Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo tinham um número significativo de percentual da frota brasileira. A partir do momento que o Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, oeste da Bahia, enfim, o centro-oeste brasileiro passou a crescer no agro e utilizar a aviação agrícola, justamente porque as áreas nessa região são grandes, então são propícias ao uso de aviação agrícola, aí a aviação cresceu demais, né? Então esse é um ponto a considerar. Se você fizer, eu não tenho aqui os números, mas se você fizer um gráfico, né, do crescimento da aviação, tem um momento que ele dispara, que é justamente o centro-oeste. Hoje a gente tem a segunda, hoje não, já há bastante tempo, a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo, 2.800 aviões aproximadamente, né? Então esse é o momento. Segundo momento, entrada do GPS, né? Eu acompanhei aplicações com bandeirinha sinalizando a lavoura, eu treinava bandeirinha, imagina, né? O tempo que eu investi da minha vida treinando bandeirinha para o cara ficar lá tomando cuidado para o avião não bater nele, né? Surgiu o GPS, nós fomos também dos primeiros a ter oportunidade de testar, né, a própria empresa, na Mirim Aviação Agrícola. A empresa em seguida adotou o equipamento e em 5 anos, praticamente toda a frota do Brasil passou a usar balizamento por GPS. 5 anos. Tá? E o terceiro grande momento, eu diria que é a entrada dos drones, né, para levar aplicações aéreas onde até então só se podia fazer com terrestre. Tanto que o mercado, quem perdeu o mercado com a entrada do drone são os equipamentos terrestres, não os aviões. Os aviões continuam
cada vez com mais aviões e mais área. Houve uma época que se discutia muito a informalidade dentro da aviação agrícola. Muitas empresas que não eram regulares estavam atuando, mas sem todo aquele rigor. Esse momento parece que já passou, né? A aviação agrícola entrou num outro patamar no Brasil, mas a chegada dos drones, ao meu ver, eu gostaria de ouvir a sua opinião, parece que está naquele momento ainda. Muita gente na informalidade e o SINDAG buscando um trabalho para formalizar esses equipamentos que estão no mercado. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Você tem razão, né? Houve uma época que a aviação não era tão bem regulamentada, né? Tão comprometida com as normas, né? Tanto de voo quanto de proteção do ambiente, trabalhistas e tudo mais. Então isso está superado, realmente o SINDAG fez um ótimo trabalho, ele trouxe para o sindicato, né, aquelas empresas que queriam ficar meio na margem, né, trouxe, né, mas ainda temos alguns operadores privados, né, que são fazendas sem aviões próprios, que ainda têm alguma resistência, mas eu diria que é minoria, né? Então isso realmente está vencido, né? Não só o SINDAG, mas os próprios órgãos, né? A ANAC e o Ministério da Agricultura fazendo um trabalho firme de resgatar essas empresas. Só que no caso dos aviões, como eu falei, são 2.800 aviões, e em termos de operadores é um número muito menor, nós não temos 1.000 operadores, então você consegue enxergar esses 1.000. Já os drones, eles cresceram muito rapidamente, nós já temos 30.000 drones, que está na mão não sei de quantas pessoas, mas com certeza é muito mais do que 1.000 operadores, deve ser 20.000 ou mais operadores de drones, né? Então é muito mais difícil encontrar. Um avião, você sabe onde ele está, você ouve, você vê um avião. Um drone está guardado em uma caixa, é difícil de você encontrar. E existe, infelizmente, um outro motivo, né, do pessoal não se regularizar com os drones, que eles não se enxergam, alguns operadores, né, alguns não, muitos, não se enxergam como aviação agrícola, né, e isso é uma pena, né, porque eles deveriam se enxergar como aviação agrícola para se regularizarem. Na nossa empresa, a consultoria, nós fazemos o registro das empresas e dos operadores de drone, né, são 7 entidades. ANAC, Anatel, DCEA, IBAMA, CREA, Ministério da Cultura e órgãos estaduais. A gente faz todo esse registro, é uma trabalheira fazer isso. E o número de empresas que nos procuram, e procuram outras empresas que fazem os registros, é relativamente pequeno. Então esse é um momento que eu diria que isso está sendo trabalhado e precisa ser trabalhado. Chegaremos um momento que nós teremos o mesmo rigor com os drones que há hoje com os aviões? É difícil dizer, sabe? É difícil a gente prever qualquer coisa na área de drones. Quando eu comecei a trabalhar com drones, junto com o Ulf Bogdal, o CEO da Skydrones, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em 2016, né? Ele entendia tudo de drones e não entendia do agro, eu entendia do agro e não entendia nada de drones. E aí pensa dois alemães conversando, né? Um falando só de drone e o outro só de lavoura. Aí a gente acabou sintonizando o assunto. E naquela época a gente não imaginava que hoje, em 2025, nós estaríamos com 30.000 drones, né? Não se esperava um crescimento tão rápido. Não se esperava também que os drones fossem crescer em capacidade, em tamanho tão rápido. Na época, todos os drones tinham um tanque de 10 litros. Tá? Hoje você já tem muitos no mercado com tanque de 40 litros e agora estão com 60, 70, 100 litros. Né? Então, esse crescimento é muito rápido e dá um salto de um ano para o outro. Na aviação isso não acontece. Você não lança um avião novo por ano. Tá? Você não lança. O Ipanema que está vendendo aqui no Congresso hoje é o mesmo que estava vendendo ano passado. O Air Tractor é a mesma coisa. Os drones não lançam modelos novos com tecnologia totalmente diferente, bicos diferentes, parte eletrônica diferente, sensores anticolisão e capacidade. Então é difícil a gente prever isso, mas eu tenho uma visão muito positiva, né? Eu acredito que o setor vai sim haver uma seleção natural e vão ficar os melhores e vão ficar aqueles que vão estar trabalhando dentro da lei. Ao mesmo tempo que os drones se aprimoram a cada ano, existe uma deteriorização desses equipamentos mais rápido. Ele se deteriora muito mais rápido que um avião, por exemplo. O avião fica anos e anos, né, desde que dá uma boa manutenção, ele continua voando perfeitamente. Um drone não, dentro de pouquíssimo tempo, não sei, parece que 3, 4 anos o drone já se torna obsoleto e tem que se mudar. As pessoas que estão entrando nesse mercado têm essa consciência? Eu acredito que sim.
né? Acredito que sim, porque isso tá muito claro, né? Realmente um avião agrícola ele dura uma vida, né? Eu tenho amigos que têm aviões aí com 30 anos voando perfeitamente, até mais, né? E os drones não. Por quê? Porque como eles estão no processo de melhoria tecnológica muito rápida, um drone com 2 anos está ultrapassado. Ah, mas dá para voar até 3. Tá, mas a partir do terceiro ele já não entrega o que você precisa. Então eu comparo com celulares, tá? Telefone celular. Telefone celular dura 5 anos? Dura. Só que ele já não faz todos os aplicativos que você precisa. Ah, então eu vou trocar todo ano. Também não é assim. Se você tem dinheiro para trocar todo ano, você troca, mas não há necessidade, né? Então eu aconselho, né, nos nossos cursos, nossos treinamentos, né, quando se fala de custos de aplicação e investimento, né, depreciar em 2 anos. Tá? Você deprecia ele em 2 anos. Valor de compra, valor de venda e o restante você deprecia em 24 meses. Ah, mas eu pretendo ficar com ele por 3 anos, Eugênia. Tá bem. Volta aqui a 3 anos e me diz o que tu fez com ele. Sempre a pessoa vem e me diz, tu tinha razão, com 2 anos eu já comprei outro e deixei aquele de backup, deixei de reserva. Então, a troca é realmente muito rápida e como não é um equipamento tão caro, comparando com outras máquinas que se usa na agricultura, dá para trocar ele a cada 2 anos. Já começa-se a falar a respeito das aeronaves autônomas. É algo que vai chegar tão rapidamente como os drones chegaram? Eu acredito que sim. Agora é o momento delas. Elas estão chegando. Eu diria que em 2 anos nós já vamos ter vários modelos, várias marcas no mercado. Essas são aeronaves de outro nível tecnológico, outra capacidade de carga, e essas, em alguns momentos, vão sim competir com os aviões. Então, os drones multirotores que nós temos hoje, decolagem vertical, aplica sozinho, pousa vertical, esses competiram com o terrestre. Agora, os aviões asa fixa, autônomos, ou com voo automático, enfim, esses sim vão começar a competir com a aviação agrícola. Não necessariamente uma competição de causar prejuízo, causar dano, e sim de absorver essa nova tecnologia. E aí fica uma mensagem que eu quero aproveitar para passar aqui, que é o seguinte: eu entendo que quem tem que operar esses aviões são as empresas de aviação agrícola. Não o Eugênio, que fez um cursinho de 24 horas e pegou um drone para voar. Um drone desse aí não pode, cara. Um drone desse aí ele vai usar o espaço aéreo dos aviões. Então, se você tem uma região com várias fazendas usando aviões agrícolas e os pilotos estão se comunicando pela fonia, né, dos microfones, dos capacetes, e tiver um drone desses lá no meio, que na verdade é um avião, só que não tem piloto, quem está operando esse avião tem que estar em comunicação com esses pilotos. Tá? Isso é evidente. Tá? Tem que ter uma comunicação desta pessoa que está pilotando com o pessoal de pista, porque esse avião ele precisa de uma pista para pousar e decolar, então não pode ter ninguém caminhando na pista, não é como um drone que vem devagarinho e pousa na vertical. Tá? Então tem toda uma questão aí do uso do espaço aéreo, do DCEA, das normas, né? Principalmente da ANAC, mas também do Ministério da Agricultura. Por exemplo, nos drones nós podemos fazer uma aplicação de agrotóxicos até 20 metros de uma cidade. Com um avião desse tamanho aí você não vai poder fazer isso. Por quê? Porque o drone ele manobra dentro da área e esse avião ele faz o balão fora da área. Então não é que tenha mais risco, que vai bater, que vai poluir. Não, é a característica do voo dessa aeronave. Por que o Ministério da Agricultura permitiu, pela legislação, que um avião aplique até 500 metros de uma cidade e um drone até 20? Por causa de todas essas características. O voo, os balões que são feitos fora da área, os translados da pista até a lavoura, isso acontece com esses aviões autônomos, né? Ou vai acontecer com esses aviões autônomos. Então vai ter com certeza aí uma legislação talvez intermediária entre os aviões convencionais e os drones, e com certeza precisará haver uma capacitação de pilotos diferenciada, com que eles vão compartilhar o mesmo espaço aéreo dos aviões. Eugênio, como é que você visualiza o futuro desse setor? Olha, eu imagino esse setor um setor sem volta. Tá? Ele é um setor que veio para ficar, ele está dentro dos preceitos da agricultura de precisão, tá? E ele está à frente de alguns outros segmentos que estão começando agora e que nós veremos com rotina no campo. Tá? Eu imagino que daqui a menos de 5 anos nós vamos ver tratores sem tratorista
como uma coisa super comum do campo, né? Já tem, né? Ainda não está sendo bem utilizado, né? É muito caro, enfim. Mas eu acredito que no máximo 3, 4 anos, no máximo 5, nós vamos ter tratores autônomos. E esses tratores autônomos, eles não vão ser pilotados ou dirigidos por alguém na beira da estrada. Eles vão ser pilotados pelo dono que está no escritório na Avenida Paulista, em São Paulo, vendo onde os 20 tratores deles estão trabalhando. Isso já existe, essa tecnologia. Está no Brasil, a Hexagon faz isso, né? Ela monitora as máquinas agrícolas. Então, eu morei em fazenda, a minha infância, meu pai era agrônomo, plantava, né? Eu vi colher arroz a foice, eu vi dar bandeirinha dos aviões, eu vi os drones aplicando sozinhos e eu tenho certeza absoluta que os tratores vão se tornar autônomos, os aviões, em parte, vão se tornar autônomos. É claro que vai continuar os aviões agrícolas, vai continuar a profissão do piloto agrícola, isso não vai mudar, mas vão surgir outras oportunidades, outras ferramentas. O fato de existirem tratores autônomos daqui a 3 ou 4 ou 5 anos não quer dizer que não vai ter tratorista. Esses vão ser equipamentos para algumas áreas específicas, né? Então, não deixou de existir táxi porque chegou o Uber, né? Não deixou de existir hotel porque chegou o Airbnb, né? Mas esses vieram para ficar, o Uber veio para ficar, o Airbnb veio para ficar e temos vários outros exemplos, né? Então nós temos que pensar que no agro isso está acontecendo agora, mas na indústria, o uso de robôs na indústria é uma coisa antiga, né? O drone é um robô. Então, Eugênio, o drone é uma coisa do outro mundo? Não, é um robô que nem tem uma montadora para soldar peça de automóvel. Só que demorou para chegar no agro. Eu queria ter visto isso antes, mas ainda bem que eu tive tempo, né, com meu cabelo branco, de ver isso chegar. Eugênio, para a gente finalizar, nós estamos no maior congresso da aviação agrícola do mundo, com mais de 250 expositores, empresas aqui de tudo quanto é modelo que a gente pode pensar, né? Vendendo produtos que eu, que não sou da área, fico olhando e, meu Deus, eu nem imaginava que isso existia, né? Como é que você vê essa evolução chegar no patamar que chegou hoje e como você analisa esse congresso? Bom, o congresso ele é fantástico, né? Ele vem crescendo junto com a aviação agrícola. Eu lembro de ter participado dos primeiros encontros de aviação agrícola, depois transformados em congressos, né? Lá ainda no século passado, né? Antes do ano 2000 ali. E cada vez está maior, está mais tecnológico. E o que faz o congresso ser grande são os expositores que vêm em peso. E aqui você tem microempresas expondo e você tem mega empresas expondo, né? Então, se você tem uma Embraer expondo, uma Tractor expondo, do lado tem o stand do Eugênio, do João, do Pedro, do Chico, que tem lá uma ferramenta que ele desenvolveu e tal. Esse é um ponto muito positivo, tá? E o outro é a comunidade vir prestigiar. Então, os pilotos vêm, os empresários da aviação vêm e compra avião, compra tanque para misturar calda, compra bomba, compra ferramentas, enfim, tá? Então, gera negócio. E atrás dessa oferta dos expositores, da aquisição pelos visitantes, né, tem toda uma parte técnica, né, tem um congresso científico, tem toda uma parte de novas tecnologias sendo apresentadas e tem, o que é muito importante, a parte política, né? Não precisa mais ninguém no mundo para falar mal da aviação agrícola, para falar mal do agro. Já tem muita gente falando mal e falando sem saber, né? Então este aqui é um fórum, como vários outros, né, onde a gente tem a oportunidade de mostrar a força do agro e os braços do agro, né? Um deles é a aviação agrícola, né? Eu participei dos 2 últimos anos de vários congressos, nesse ano especialmente, eu e a minha sócia, vários congressos, né? Congresso Brasileiro de Arroz, Congresso Brasileiro de Algodão, Congresso de Soja, Brasileiro de Soja, recentemente, 50 anos da Embrapa no Brasil, 100 anos da soja no Brasil. E em todos esses eventos que você vai, Congresso de Algodão é fantástico, cara. Muita gente, todo mundo fica uns 3 dias lá participando, tanto os expositores quanto os visitantes. Então, o Sindag está de parabéns, né, com esse evento aqui, e eu desejo, sim, muito sucesso nas próximas edições. Eugênio, obrigado por compartilhar com a gente a sua história, compartilhar com a gente essa visão tão bacana do setor e parabéns. Tá bom. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e a Schroeder Consultoria Agro está à disposição, né, quando precisarem informações. Nós trabalhamos com assistência técnica, trabalhamos com pesquisa e desenvolvimento e principalmente trabalhamos com capacitação em aviação agrícola tripulada e capacitação em drones.
Estamos falando do maior congresso mundial da aviação agrícola direto aqui de Santo Antônio do Leveger, no Mato Grosso.